Triangulação é uma técnica geométrica poderosa usada para determinar a localização de um ponto desconhecido. Ela se baseia no princípio simples, porém elegante, dos triângulos. Ao medir os ângulos ou distâncias entre pontos conhecidos e o ponto desconhecido, podemos calcular sua posição precisa. Este método tem sido fundamental em várias áreas, desde navegação e topografia, até astronomia e telecomunicações. Imagine que você está perdido em uma mata, mas consegue ver 2 pontos de referência à distância. Se você souber a distância entre esses pontos de referência e os ângulos nos quais você os vê de sua posição, poderá usar a triangulação para determinar sua localização exata em um mapa. Este princípio básico sustenta muitas aplicações avançadas de triangulação usadas hoje. O poder da triangulação reside em sua capacidade de transformar medições simples em dados precisos de localização. Isso a torna uma ferramenta inestimável para entender nosso mundo e navegar por suas complexidades. As raízes da triangulação remontam a civilizações antigas. Os primeiros matemáticos e astrônomos reconheceram o potencial dos triângulos para medir distâncias e mapear o mundo ao seu redor. Euclides, o renomado matemático grego, lançou as bases para a triangulação com seus postulados sobre geometria no século III a.C. Seu trabalho forneceu a estrutura teórica para a compreensão das relações entre ângulos e distâncias em triângulos. Mais tarde, no século II d.C., o astrônomo greco-egípcio Ptolomeu desenvolveu ainda mais esses conceitos. Ele aplicou a triangulação para criar um mapa notavelmente preciso do mundo conhecido, usando observações celestes e uma rede de distâncias medidas. Seu trabalho permaneceu influente por séculos e destacou as aplicações práticas da triangulação em cartografia e navegação. Esses pioneiros estabeleceram a triangulação como uma ferramenta fundamental para medir e compreender o nosso mundo, abrindo caminho para suas diversas aplicações na ciência e tecnologia modernas. Em sua essência, a triangulação se baseia nas propriedades geométricas dos triângulos. Um triângulo é definido por 3 pontos e as linhas que os conectam. O princípio fundamental é que, se conhecermos certas medidas de um triângulo, podemos calcular as incógnitas restantes. Para a triangulação, normalmente usamos os seguintes elementos. 1. Pontos de referência. São locais conhecidos como marcos ou marcadores de levantamento, usados como base para nossas medições. 2. Medição de ângulo. Medimos os ângulos formados entre as linhas, que conectam o ponto desconhecido a cada ponto de referência. Isso geralmente é feito usando ferramentas como teodolitos ou sextantes. 3. Medição de distância. Em alguns casos, também medimos a distância entre os pontos de referência. Isso pode ser alcançado por meio de várias técnicas, incluindo medição direta ou usando instrumentos como medidores de distância a laser. Com essas medições, podemos aplicar trigonometria e princípios geométricos para calcular as coordenadas do ponto desconhecido. Os cálculos específicos dependem do tipo de triangulação usada e das informações disponíveis. Existem vários tipos de triangulação, cada um adequado para diferentes situações e informações disponíveis. Os tipos mais comuns incluem: 1. Triangulação baseada em ângulo. Este método se baseia exclusivamente na medição dos ângulos entre o ponto desconhecido e os pontos de referência. Requer pelo menos 2 pontos de referência e medições de ângulo precisas. 2. Triangulação baseada em distância. Como o nome sugere, este tipo usa medições de distância como entrada principal. Requer o conhecimento das distâncias entre o ponto desconhecido e pelo menos 3 pontos de referência. 3. Triangulação híbrida. Esta abordagem combina medições de ângulo e distância, oferecendo maior precisão e flexibilidade. Ela pode utilizar diferentes combinações de ângulos e distâncias, tornando-a adaptável a vários cenários.
Cada tipo de triangulação tem seus pontos fortes e limitações. A escolha do método apropriado depende de fatores como a precisão desejada, o equipamento disponível e as condições ambientais. Seção 5. Triangulação na localização de sinais de rádio. A triangulação desempenha um papel crucial na localização da fonte de sinais de rádio. Essa técnica é empregada em várias aplicações, desde resposta a emergências e radioastronomia até rastreamento de animais selvagens e telecomunicações. O processo normalmente envolve as seguintes etapas. Primeiro, recepção do sinal. Vários receptores em locais conhecidos interceptam o sinal de rádio emitido pela fonte desconhecida. Os receptores registram as características do sinal, incluindo seu tempo de chegada e força. Em seguida, medição de parâmetros. O sistema então compara os sinais recebidos em diferentes locais, focando nas diferenças nos tempos de chegada, conhecidas como diferença de tempo de chegada ou TDOA, e na força do sinal. Essas diferenças fornecem informações cruciais sobre a fonte do sinal. Finalmente, cálculo da posição. Usando os parâmetros medidos e os locais conhecidos do receptor, os algoritmos de triangulação calculam o local mais provável da fonte do sinal. A precisão depende de fatores como o número de receptores, sua distribuição espacial e as características do sinal. A triangulação nos permite identificar a origem dos sinais de rádio com notável precisão, tornando-se uma ferramenta inestimável para várias aplicações que exigem informações baseadas em localização. Seção 6. Aplicações práticas da triangulação de sinais de rádio. A capacidade de localizar fontes de sinais de rádio, usando triangulação, levou a inúmeras aplicações práticas. Primeiro, resposta a emergências. Equipes de busca e resgate utilizam a triangulação de rádio para encontrar caminhantes perdidos ou embarcações em perigo, emitindo sinais de socorro. Ao analisar os sinais recebidos por várias antenas, eles podem restringir rapidamente a área de busca e fornecer assistência em tempo hábil. Segundo, rastreamento da vida selvagem. Pesquisadores usam coleiras de rádio equipadas com transmissores para rastrear os padrões de movimento dos animais em seus habitats naturais. Ao analisar os sinais recebidos por receptores estrategicamente posicionados, eles podem obter insights valiosos sobre o comportamento animal e os padrões de migração. Terceiro, localização de telefones celulares. As redes celulares utilizam triangulação para determinar a localização aproximada dos telefones celulares. Ao analisar a força do sinal recebida por várias torres de celular, a rede pode estimar a posição do telefone, permitindo serviços baseados em localização e chamadas de emergência. Esses são apenas alguns exemplos de como a triangulação de sinais de rádio é usada em vários campos, destacando sua importância em segurança, pesquisa e comunicação. Seção 7. Aplicações mais amplas da triangulação. Além da localização do sinal de rádio, a triangulação encontra aplicações em diversas áreas, incluindo: primeiro, navegação. Os sistemas GPS contam com os princípios de triangulação para determinar a posição de um receptor na Terra. Ao medir as distâncias para vários satélites orbitando o planeta, o receptor pode calcular com precisão sua latitude, longitude e altitude. Segundo, levantamentos. Os topógrafos usam a triangulação para medir distâncias e criar mapas. Ao estabelecer uma rede de triângulos com distâncias e ângulos conhecidos, eles podem determinar com precisão a localização de pontos na superfície da Terra. Terceiro, astronomia. Os astrônomos utilizam a triangulação para medir as distâncias até as estrelas e outros objetos celestes. Ao observar a ligeira mudança na posição aparente de uma estrela quando vista de diferentes pontos na órbita da Terra, eles podem calcular sua distância usando paralaxe. Quarto,
Sistemas de segurança. A triangulação é empregada em sistemas de segurança para detectar e localizar intrusões. Ao instalar sensores em locais conhecidos, o sistema pode triangular a posição de um intruso com base nos sensores acionados, melhorando a segurança e os tempos de resposta. Essas diversas aplicações destacam a versatilidade e a importância da triangulação em vários contextos científicos, tecnológicos e cotidianos. Seção 8. Conclusão. A importância contínua da triangulação. Das antigas técnicas de navegação à moderna tecnologia GPS, a triangulação desempenhou um papel fundamental em nossa compreensão e interação com o mundo. Essa poderosa ferramenta geométrica nos permite determinar a localização de pontos desconhecidos com notável precisão, usando princípios simples e medições facilmente disponíveis. A importância duradoura da triangulação reside em sua versatilidade e ampla gama de aplicações. Do mapeamento do nosso planeta e exploração do cosmos à garantia da segurança e ao avanço da comunicação, essa técnica continua a moldar nosso mundo e impulsionar a inovação em vários campos. À medida que a tecnologia avança e nossa necessidade de informações precisas de localização cresce, a triangulação sem dúvida permanecerá uma ferramenta indispensável para cientistas, engenheiros e exploradores, solidificando ainda mais seu lugar como pedra angular da geometria e suas aplicações práticas.